E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é: devemos tratar primeiro a causa ou tratar o sintoma? Eu sou Lucy Hayashi, eu sou especialista em acupuntura. Então, vamos lá começar, mas antes eu vou pedir para vocês clicarem aqui embaixo no botão do curtir, curte a nossa live também, compartilhe a nossa live com seus conhecidos, com seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa formar uma comunidade bastante grande aqui na acupuntura. Sobre o tema de hoje, causa e sintoma, muitas vezes me perguntam, o que eu faço primeiro? Eu trato a causa ou o sintoma? Então vamos começar com uma pergunta básica, O que é uma causa? O que é um sintoma? Muitas vezes, na medicina chinesa, isso não vou falar da medicina ocidental, Da medicina chinesa, nós precisamos separar essas duas questões, o que é uma causa, o que é um sintoma. Porém, isso parece simples, Isso é causa, isso é um sintoma. Mas, num sintoma, existe uma única causa ou existem inúmeras causas? Para que a gente possa determinar esse é um sintoma e essa é a causa desse sintoma. Seria bem fácil se fosse assim, Seria simples tratar se fosse desta forma. Mas se a gente lembrar lá nos primeiros conceitos da medicina chinesa, quando a gente começa a acupuntura, o que é que os professores nos dizem? Eles dizem, para um sintoma tem várias causas. E para uma causa vai ter vários sintomas. Isso quer dizer que se a gente cruzar informações, várias causas, vários sintomas, fica complexo. Então, por isso que não dá na medicina chinesa dizer esta é a causa deste sintoma. Assim como na medicina ocidental também não dá, Se a gente vai lá na etiologia de diabetes, por exemplo, tem causas de A a Z para diabetes. Qual é a causa daquele paciente? O que está causando aquele, por exemplo, diabetes naquele paciente? Ah, mas diabetes não é a doença? Não, diabetes é o sintoma daquele distúrbio, Aquele distúrbio em que tem uma glicemia alta, deram o nome de diabetes, Então, nós temos um determinado distúrbio que tem determinadas características, isso a gente dá um nome de uma doença. E por isso que para essa doença agora, para esse nome, tem lá, o que pode causar? Várias coisas. Na medicina oriental é quase a mesma coisa, só que ao invés de nome de doenças, a gente tem uma síndrome, a gente tem um padrão de desarmonia. Este padrão de desarmonia foi causado por qual desarmonia? O que é que está lá em desarmonia que está causando aquele padrão de desarmonia? Parece esquisito, Que desarmonia está causando o padrão de desarmonia, mas é bem isso mesmo. Porque o que a gente tem lá no sintoma é o padrão de desarmonia que você vai procurar, Qual é o padrão de desarmonia? Muitas vezes a gente pensa, mas o padrão de desarmonia, vamos dizer assim, é a tendinite. Não, esse é o diagnóstico da medicina ocidental, Lá na medicina ocidental ele fez seus exames, fez as suas radiografias, fez as ressonâncias, e concluiu que tem uma tendinite. Este não é o diagnóstico nosso da medicina oriental, não é o diagnóstico da medicina chinesa. Qual é o nosso diagnóstico? Qual é o padrão de desarmonia que está causando este sintoma? Então, a nossa questão é sempre encontrar qual é o padrão de desarmonia e o que está causando essa desarmonia. Qual desarmonia causa desarmonia, E de onde vem essa desarmonia? Aí que é a questão de isto é a causa.
você vai atrás da causa. O paciente, quando vem para você, ele quer tratar os sintomas. Com certeza, ele só está ali por quê? Porque dizem que a acupuntura é boa para tratar sintomas, né? Ah, eu ouvi dizer que a acupuntura é bom para tratar dor lombar. Ok, então ele quer tratar sintoma. Mas você, como acupunturista, tem que tratar tanto os sintomas quanto as causas. Por quê? Porque você precisa pensar como acupunturista e não como o paciente quer. Você, além de tratar o que o paciente deseja, que é o sintoma, você também, como acupunturista, deve tratar a causa. E esse eu acho que é o nosso maior diferencial de todos os profissionais, né, da saúde, é essa busca incessante da causa, é essa busca de se perguntar quais são as causas que chegaram até ali, né? Eu muitas vezes recebo perguntas aqui no nosso canal sobre como eu posso chegar ali na causa, como que eu encontro as causas. Bem, a única resposta que tem é através de um diagnóstico. E por isso que eu me aperfeiçoei no diagnóstico, criei esse passo a passo no diagnóstico justamente para que a gente possa encontrar as causas com mais facilidade. Quando eu comecei a estudar acupuntura, a coisa mais difícil que tinha, e eu acredito que para vocês também seja isso, é o diagnóstico. É realizar esse diagnóstico porque é muito confuso. Eu não sei se foi a maneira que eu aprendi ou como é dado. O diagnóstico é muito confuso. Ele é meio que jogado assim e você se vira nos 30 aí, né? Se você entendeu bem, se não entendeu também é meio complicado. E também nos inúmeros cursos que eu fui fazer para buscar esse diagnóstico, foi que eu vi que a gente aprende muito a tratar sintomas, né? A gente aprende a tratar uma doença. Eu não quero tratar uma doença. Eu não quero, né? Assim, como que trata diabetes? Como trata dor nas costas? Como trata dor lombar? Como trata dor no joelho? Por quê? Porque, de novo, a gente está caindo em sintomas, como tratar sintomas. E aí que eu me decepcionei bastante com os vários cursos que eu fiz, porque a maioria ensinava isso. Como tratar tal coisa. E o que é pior, né? Quando a gente fala assim, anuncia um curso, aprenda a tratar corretamente, ou sei lá, vamos dizer assim, o tendinite. Aprenda a tratar corretamente a tendinite. Nossa, o curso enche de gente. Por quê? Porque está todo mundo indo buscar essa informação. Como tratar a tendinite. Agora, se você cria um curso assim, como diagnosticar e tratar corretamente a causa da tendinite. Mas isso não aparece ninguém. Por quê? Porque não chama atenção. Porque quando a gente fala de causas, aí vem aquela questão, né? Eu vou ter que fazer diagnóstico, eu vou ter que fazer... Não quero. Já o diagnóstico já vem pronto do médico, eu já sei que ele já tem tendinite, é só colocar aquelas agulhas para tendinite, está tudo certo. Muito bem. É a questão do acupunturista, né? Que acredita que o tratamento é tratar sintoma. O tratamento com a acupuntura é somente tratar sintomas. Então, a gente está perdendo uma conexão importante com a acupuntura, principalmente a acupuntura que está nos clássicos. E eu pergunto agora para vocês, né? O ensinamento que está lá nos clássicos está ultrapassado? É coisa do passado realmente, é uma coisa lá de 2, 3 mil anos atrás e que hoje não vale mais. A acupuntura hoje é outra técnica, ela usa só agulha e alguns pontos de acupuntura
Por quê? Porque se a gente for olhar, né, a maioria dos tratamentos usa quase os mesmos pontos. Então, se resume ali a usar 50 pontos de acupuntura e a agulha da acupuntura. Né? Muitas vezes tem acupunturista que nem sabe fazer manobra, se é para tonificar, se é para dispersar. Não tem importância se sabe, se não sabe, se é para tonificar ou se é para dispersar. Não é importante. Então, é uma dúvida que eu tenho isso, que se os ensinamentos dos clássicos da acupuntura estão ultrapassados, se isso não vale mais, e se a acupuntura é uma técnica nova. E eu separei aqui um trechinho do livro do Suan que eu quero ler para vocês. É o capítulo 77 do Suan que diz as 5 falhas no diagnóstico e no tratamento. Eu só vou ler 2 falhas. Disse o Imperador Amarelo: ao tratar, deve-se perguntar sobre as condições da vida diária do paciente. Se o paciente foi nobre no passado e agora é humilde. Embora não tenha sido atacado pela energia perversa, tem, porém, uma doença que provém do interior e que é chamada esgotamento da nutrição. Se o paciente foi rico no passado e agora está pobre, isto causa a doença chamada depressão da essência. Ambas as enfermidades se devem à depressão do espírito e ao gradativo acúmulo de energia estagnada e de sangue. Frequentemente, o médico fica perplexo e não pode se certificar de que a doença se trata ao diagnosticar, já que a doença não está nas vísceras e o corpo parece não ter nada de diferente, mas o paciente vai se tornando mais magro a cada dia, sua energia se debilita e sua essência se consome dia após dia. Quando a condição da doença se torna severa, o paciente está exausto, com medo do frio, aterrorizado e inquieto, já que a doença é causada pela depressão do espírito. A energia Wei será gasta do lado de fora. A energia Yin, que nutria o sangue, estará esgotada no interior e a condição estará pior a cada dia. O médico de nível inferior negligencia a condição da doença e a trata sem cuidados. Esta é a primeira falha no diagnóstico e no tratamento. Então, veja só. Quando a gente... um pouquinho. Quando a gente pensa que a doença é só sintoma, então ali ele está falando, né, que tem vários sintomas nesse paciente. Ele vai estar magro, a energia vai estar deficiente, o Qi vai estar deficiente, o Shui vai estar deficiente, ele está perdendo apetite, né, está exausto, está cansado, está com frio, está com medo do frio, inquieto, né, insônia, agitado, com depressão. Tem muitos nossos pacientes dessa forma. Aí, você vai ficar lá tratando deficiência de Qi, deficiência de Shui, vai fazer, às vezes por ele estar inquieto, irritado, vai tratar o fígado, vai tratar o Yin do Rim, do Rim, o Yang do Rim, ou seja, vai ficar ali, né, na tentativa e erro. Mas veja o que ele fala lá. É uma pessoa que está com uma doença aonde? No espírito dele. Não é físico, né, que ele fala. A doença não está nas vísceras. E o corpo parece não ter nada de diferente. Agora, se o acupunturista não for na causa, e qual é a causa? A causa é aquele estado emocional devido a uma perda, devido a uma, né, no caso ali que ele falou, passou de rico para ser pobre. Então ele tem duas coisas, né, que é o esgotamento da nutrição. Pode ser que a pessoa agora, né, que comia super, hiper bem, comia
né, vários tipos de alimentos, agora já não pode mais comprar toda aquela riqueza de alimentos. Então ele está com uma depressão, né, um esgotamento da nutrição. E também ele tem um esgotamento do espírito, né, uma depressão do espírito. São as duas causas. Como que o acupunturista vai negligenciar essas duas causas importantes? Essas duas causas estão indo e pegando todas as demais. E isso está ultrapassado ou isso é real? Isso é porque foi um livro que foi escrito no ano, né, vamos dizer assim, 100 antes de Cristo, está ultrapassado? Ou isso é algo que a gente pega hoje, atualmente, principalmente agora, né, que tem muita gente perdendo posses devido ao coronavírus. Tem muita gente que está passando isso, que está perdendo a sua qualidade de vida. E pode ser que vá aparecer muita gente assim a partir do momento que as nossas clínicas abrirem, com certeza. Agora, a gente vai ficar lá tratando, colocando agulha para... eles vão aparecer com isso? Não, eles vão aparecer lá com uma dor aqui, uma dor ali, um cansaço, uma irritabilidade, insônia, agitação, do jeito que ele está falando aqui. E aí a gente vai ficar pondo agulha para deficiência disso, para vir, parará, para fazer isso, dor nas costas e não sei o que. Quando que a causa não está aqui? A causa vai estar nessas perdas que essas pessoas tiveram. Né? Olha o tanto de gente que perdeu alguém para o coronavírus. Tem quantas pessoas? Parece que está o quê? Sei lá, né? Eu nem sei os números, não acompanho direito, né? Mas está mais de 10 mil pessoas, né? Mais de 10 mil famílias. Isso são 10 mil famílias. Nem sei se acho que é mais que isso. Acho que deve estar mais 60 mil, né? São 60 mil famílias que estão sofrendo, que sofreu uma grande perda. E são famílias que também nem puderam se despedir dos seus entes queridos, nem falar, né? Dar fazer um carinho lá na hora do enterro. Então veja que são perdas muito grandes que vão causar alguma coisa assim. Agora veja só. Ao diagnosticar, o médico deve perguntar ao paciente sobre a sua comida, bebida e vida diária e verificar se ele leva uma vida feliz ou se sofreu um revés no passado, já que todas essas condições ferem a energia refinada, debilitam a mesma e causam danos ao corpo. A súbita instauração da fúria pode levar à energia yin e a instauração súbita da alegria pode levar à energia yang. Quando uma das energias yin ou yang estiver ferida, a energia Ju e Yin irá subir para causar a distensão e plenitude dos canais, e o corpo do paciente ficará emaciado. Quando o médico de baixo nível diagnostica, ele não sabe se o paciente deve ser revigorado ou purgado, e nem conhece a condição da doença que causa o definhar do paciente e a prosperidade da energia perversa. Esta é a segunda falha no diagnóstico do tratamento. Porque, nesse caso, você vai ter dois sintomas. O sintoma da deficiência e o sintoma do excesso. Então, o que você vai tratar primeiro? Ou a pessoa, né, ele vai falar que a fúria vai subir, assim como o excesso da energia, da alegria, né, que é a euforia, também vai aparecer. Ok, são sintomas que estão aparecendo. Euforia com fúria. E aí? Aí que vem a pergunta. Você vai apenas purgar, mas ele tem uma deficiência, né? Que está lá, debilitam a mesma, que ferem a energia refinada e debilitam a mesma. Então, ele tem sinais também de deficiência. E aí, o acupunturista que não sabe o que fazer, o que ele vai fazer? Ele vai tonificar, ou ele vai purgar, ou ele vai dispersar. Por quê? Porque não conhece a condição da doença que causa esse definhar do paciente. E isso é uma forma, né,
que eu penso, né? Então, se a gente for analisar friamente, o livro, né, o clássico do Imperador Amarelo, ele não está desatualizado. Apenas ele não está sendo lido, né? Ele não está sendo compreendido. E isso é algo que eu penso que é muito grave, né? Olá, Rosane, olá, Carla. Estação Vagalume? Mônica Damasceno, boa tarde. Carla também. Edna. Então, Carla, você tem bastante dificuldade de diagnóstico. Saiba que você não é a única. E nem precisa ter vergonha de falar isso. Por quê? Porque, né, a grande maioria das pessoas, né, dos acupunturistas também tem. Então, essa questão do diagnóstico, ele é muito importante. E se vocês estão aqui é porque vocês querem sair dessa agonia, né? E aí esse é o mais importante. A questão não é quando a pessoa desconhece. É a questão da pessoa desconhecer que desconhece. Esse é o pior. Por quê? Porque da pessoa não vai nem atrás, né? Tem aquelas pessoas que acreditam realmente que já sabe o diagnóstico da medicina ocidental, não precisa fazer o diagnóstico da medicina chinesa. Esse é o pior acupunturista que tem. Por quê? Porque ele se contenta com aquilo e faz daquilo uma realidade. E ele não vai atrás. Ele nem sabe que ele tem essa deficiência. Este é o pior, né? Agora, aquele que fala, puxa, eu tenho uma falha no diagnóstico, eu não sei diagnóstico. Ele reconhece que não sabe. Ótimo, esse é o primeiro passo para quê? Para você aprender. Por quê? Porque eu não sei e eu quero aprender. Olha que bacana. É ruim quando eu vejo aqueles... E isso eu passo... Né? Passava, né? Agora eu não passo mais porque não estou dando aula mais presencial. Passava nos cursos de... Não exatamente no curso da formação de acupuntura, nos outros cursos, né, que eu dava, que era pós ou depois da acupuntura, é que a maioria não queria saber de diagnóstico. Mas eu quero tratar tal coisa, eu quero tratar diabetes, eu quero tratar dor lombar, eu quero tratar dor no joelho, eu quero tratar câncer. Tá, mas e como você vai tratar isso na medicina chinesa? Sem diagnóstico? Diagnóstico ele já tem. Então são pessoas assim que nem sabem que existe um diagnóstico específico da medicina chinesa e não querem saber. Então, Carla, parabéns se você está falando, eu tenho dificuldade. Só aí você já ganhou o dia, porque então agora é só aprender, né? Tá bem? Márcia também tem bastante dificuldade, mas está se esforçando. Isso mesmo, é assim mesmo, a gente vai no passo a passo, a gente aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, lê livros, né? Ler livros é fundamental para a gente aprender. Agora, quando a gente lê os livros, a gente tem que ler sabendo que o que o autor quer dizer ali, ou o que ele coloca ali, muitas vezes, a maioria das vezes, eu acredito que nenhuma vez, ele coloca ponto que é um protocolo. Ele coloca os pontos que são indicações. Então, é essa diferença, né? Quando a gente lê um livro, tem pessoas que vai lá, pega o livro e copia. Ele usou esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E vai lá no paciente e usa todos aqueles pontos. E aí não dá certo. Aí ele fala, aquele ator lá não vale nada. Aquele tratamento não dá certo. Claro que não dá certo. Você não fez diagnóstico, você não sabe se você tem que manipular, se você tem que dispersar, se você tem que usar tudo aquilo, se você não pode... Se é o caso de usar ou se não é o caso de usar. Claro que não vai dar certo. Por quê? Porque todo o tratamento, como eu falei aqui, só nessas duas falhas, das 5 falhas do tratamento diagnóstico, a gente viu que se a gente não parte da causa, como você vai querer
chegar lá no sintoma, né? Então, saber que determinados sintomas, às vezes, não depende de ter uma deficiência ou ter um excesso, mas você vai tratar isso? Com certeza, o seu paciente foi lá para tratar aquilo, né? Então, a gente também tem que ter um pé no sintoma e 2 pés lá na causa, né? Mas daí tem 3 pernas, né? A gente põe um pé no sintoma e 2 pés lá na causa. A gente vai fazer dessa forma. Por quê? Porque a gente tem que falar também para o paciente, perguntar para ele, você melhorou do seu sintoma? Aí ele tem que falar, melhorei, estou super bem. Então tá, então amanhã você volta para a gente continuar e melhorar. Mas você tratou o sintoma e também tratou a causa. E aí você vai indo cada vez mais tratando a causa, né? O seu sintoma vai diminuindo, você agora vai olhando só a causa. Muitas vezes a gente faz isso, né? Para mim, eu criei realmente um diagnóstico rápido e fácil, porque justamente por essa minha formação de analista de sistema, né? Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, né? Eu adorava, né? Aqueles organograma, né? Começa aqui e termina aqui. Então tem um começo, um meio e um fim. Tem que ter esse passo a passo para a gente fazer, né? Desenvolver um sistema, desenvolver um projeto. Então a gente senta lá e começa a fazer, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se a nossa base é isso, né? Mesmo o Celso também é dessa área. ele conhece bem essa questão de análise de sistemas, né? Que a gente fica muito assim. E por isso facilitou bastante eu criar o meu passo a passo no diagnóstico. Tá bom, vou começar aqui, e agora? O que eu tenho que fazer? E todo esse conhecimento que eu peguei do Imperador Amarelo antes de começar mesmo a trabalhar com acupuntura e também mais esse conhecimento da análise de sistemas, eu criei o passo a passo, que facilitou, claro, né? Agora, o que depois, quando eu me tornei coordenadora de curso, eu fui perceber de dificuldade nos alunos? A dificuldade principal não vinha de quem que eu tive, engenheiro, advogado, pedagogo, de tudo, né? Que entrou na área da acupuntura, porque queria uma nova forma de tratamento, que queria conhecer outra coisa, assim como eu vim da área da análise do sistema, caí na acupuntura, também outras pessoas de outras áreas vieram, né? Mas o que eu percebi era justamente essa diferença. Quem vem de uma área que não é da saúde, ele não vem com patologia, fisiologia, anatomia, neuroembriologia, não vem com todo esse conhecimento. Nenhum. O máximo é aquela biologia de 2º grau que vem. E aí, tudo que vem da acupuntura é novo. Porque na acupuntura tem uma patologia, na acupuntura tem, mas não se chama patologia, se chama diferenciação de síndromes. Tem uma anatomia? Tem toda aquela questão da localização de pontos, canais colaterais, onde fica, onde não fica, Sun. Essa é a anatomia da medicina chinesa. Tem toda a fisiologia? Tem, mas não se chama fisiologia também, né? Se chama as funções dos órgãos e vísceras, do Zhang Fu, nem é órgão e víscera, né? São do Zhang Fu. Então, nós temos na medicina chinesa anatomia, patologia, fisiologia, tem tudo, mas não se chama dessa forma. Porém, quando alguém, né, alunos que vêm da área da saúde já vêm com todos esses conceitos prontos. Ah, mas eu já sei que doença é essa. Eu não preciso aprender esta doença na medicina chinesa. Este é o grande diferencial entre aqueles que não têm nenhum conhecimento de anatomia, patologia e fisiologia dentro da área da saúde, dos que conhecem. A dificuldade desses que conhecem de largar o osso, né? Aquela coisa, larga o osso para você aprender isso aqui. Porque é diferente? É. Aqui você tem um osso, aqui você tem outro osso. Você pode ficar com os dois? Pode. É a melhor coisa que tem. Quando você consegue juntar os 2 ossinhos, falar, agora eu tenho 2 ossinhos. Olha que coisa boa.
Mas tem o que tem esse osso e não quer segurar, não quer largar e não quer aprender esse. Né? E tem aqueles também que das outras áreas que tem esse osso e não quer aprender esse daqui. Assim, ambos esses eu acho capenga. É aquele, né, que não tem exatamente o conhecimento todo, porque todo conhecimento vem para quê? Para se unir, para aumentar o conhecimento, nunca para separar e diminuir. Então, se eu tenho um conhecimento aqui e agora tem outro aqui, por que eu não posso juntar? Por que eu não posso ceder um pouco daqui, pegar daqui e juntar uma coisa boa? Essa é a melhor forma do acupunturista. Esse é o acupunturista que eu acredito, né, e acho que no livro trata também, né, dessa forma, o acupunturista que tem um conhecimento muito aprofundado de doenças, que tem um conhecimento aprofundado também do diagnóstico e do estado emocional. Esse é o acupunturista que o Imperador Amarelo aqui, ele fala que é o acupunturista sábio. Tem 3 tipos, é o medíocre, e isso são palavras dele, ele trata realmente como acupunturista medíocre. Aí ele vem o acupunturista bom e o acupunturista sábio. São 3 níveis de acupunturista. A maioria dos acupunturistas, quando a gente lê o livro, a gente está no medíocre. Alguns poucos estão no nível bom. E eu acho que não tem ninguém no nível sábio. Então eu acho assim que a gente precisa, né, ir subindo essas escadas para chegar lá no nível pelo menos, né, vamos dizer assim, no nível faixa preta do acupunturista bom, porque tem faixas ali também, né? Então a gente tem que chegar lá no faixa preta do acupunturista bom. Para quê? Para a gente saber realmente diagnosticar. Esse acupunturista bom, ele sabe o diagnóstico, ele sabe tratar emoção, ele sabe tudo. Tudo isso que é essas 5 falhas, o acupunturista bom, ele já passou. O que diferencia então o acupunturista sábio? Esse sábio, ele sabe lidar com o tempo. Tempo, exatamente isso. Ele sabe lidar com as 4 estações do ano, ele sabe lidar com os dias do ano, com os meses do ano, ele sabe quando aquela pessoa vai ter uma determinada doença, quando ela vai se curar, quando vai dar uma piora. Ele lida com o tempo, ele manipula o tempo. Olha que coisa fantástica. Esse acupunturista sábio, ele manipula o tempo. E então a gente, né, não se contenta em ficar como bom, a gente quer chegar lá, mas, né, tem coisas ainda para mudar. Jaqueline, tenho muitas dificuldades com as aulas, muitas coisas mudadas, principalmente os meus empreendimentos. Comecei a usar ou escalar antes de aplicativos. Está sendo magnífico. Muito bom. Muito bom. A Núbia não é acupunturista, mas trabalha no SUS. Em minha abordagem, o paciente sempre pergunto sobre sua vida e seus sentimentos. Isso mesmo, Núbia, aí é o caminho, né? É quando a gente consegue mudar essa pouca coisa, não é pouca coisa, é muita coisa, né? O estado emocional. Estou treinando sua dica de pulso. Muito bem, Carla, é isso aí, continue treinando. Pulso é aquela coisa que, se você não faz, você nunca vai aprender. E o primeiro passo é começar a pegar o pulso. Se você não pegar a primeira vez, você não vai pegar nunca. E se você não pegar a segunda vez, você não vai passar da primeira. Se você não pegar a terceira, você não vai passar da segunda. E assim você vai. Todo dia, toda hora você pega o pulso. Porque chega uma hora que você fala, eu entendi. Estou sentindo. Você começa a ver que a tua sensação mudou. Da primeira vez que você falou, putz, eu não sei nem se eu estou sentindo, agora, depois de pegar 30 vezes, você fala, agora eu estou sentindo.
Essa já é a primeira mudança. Agora eu estou sentindo. Agora você vem a pergunta: e agora? O que eu tenho que sentir? Ah, pronto, próximo passo. O primeiro passo é sinta o pulso. Sem se preocupar em esse pulso é assim, é assado, esquece. Aprenda a sentir o pulso. Sensação de pulso. Não precisa saber o que significa. Simplesmente aprenda a melhorar a sua sensação. É igual quem toca violão, né? Então, você começa a tocar violão, isso aqui, olha, né, nossos dedinhos macios, eles começam a doer, machucar, fica machucado. Com o tempo vira calo, e é um calo grosso. Eu já toquei violão, então ficava, até hoje ainda se sentia aqui, ainda eu sinto um calozinho, né? Diferente dessa mão que não tem. Aqui eu sinto que é um pouquinho mais duro. Por quê? Porque é calo que forma e vai indo, vai indo. Mas vira um violonista, né? Não? Agora, você quer ser uma pessoa que sabe pulso sem nunca pegar pulso? E quando a gente aprende violão, o que você fica? Só pegando lá as cordas, né? Para quê? Justamente para formar calo, né? Você não toca nada. Você fica lá trocando o dedo só. Para quê? Para pegar agilidade. Agora aqui é a mesma coisa. Você quer pegar pulso? Aprenda a pegar um pulso. Aprenda a sentir o pulso. Aprenda a sentir aqui, ó. Sentir aqui. O que eu estou sentindo? Ok? Esse é o primeiro passo da pulsologia. Agora, depois, pega as outras coisas. Ah, mas agora o que significa isso? O que significa aquilo? E esta é o passo que a maioria dos cursos não tem. Eles já falam, sente o pulso. Ó, você está sentindo que o pulso é assim, assim, assado? Tá, acabou a aula. Tá bom. E aí você passa aquela aula, aprendeu lufas de pitibiribas e assim vai, aos troncos e barrancos, né? Agora, aqui eu falo, passe 30 dias só fazendo isso. O que? Melhorando a sua sensibilidade, sem se preocupar em o que é. Melhora a sua sensibilidade. Só isso. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para os outros, ok? Eu tô conectado? Acho que tô, né? Porque desconectou alguma coisa aqui. Muito bem. Eu vou falar alguns sintomas, né? Algumas questões de diagnóstico. Então, me acompanha aí. Uma pessoa vem com uma deficiência de uma dor lombar, né? Dor lombar. Aí você faz lá seu diagnóstico, faz tudo. E aí você vê que o padrão de desarmonia que está ali associado com aquela dor lombar é uma deficiência do yang do rim. Muito bem. Quando a gente pensa, né, uma dor lombar por conta de uma deficiência do yang do rim, normalmente vem na cabeça alguma coisa que essa pessoa está. Se a gente for pensar o que é o yang do rim, né, em termos de medicina ocidental, se a gente for comparar yang do rim, o que se relaciona aqui na medicina ocidental? Ele vai se relacionar com sistema nervoso simpático ou adrenalina. É uma pessoa que está, né, provavelmente também com insônia, também com inquietação, também com, vamos dizer assim, com espírito inquieto. Por quê? Porque ele está com uma deficiência de yang do rim, justamente porque ele está gastando muito aqui a sua, né, energia yang. Qual que é a sua energia yang? É adrenalina, é sistema nervoso simpático, porque o sistema nervoso simpático é aquele momento, né, de agitação, de nervosismo, que é quando a gente está acordado. Muito bem, então ele está gastando muito yang do rim. Essa dor lombar vem justamente por conta desse aumento do sistema nervoso simpático.
Só que o sistema nervoso simpático a gente tem todo dia? Tem, né? De dia, normalmente quando você está mais agitado, é o sistema nervoso simpático, depois vem o parasimpático, que é para relaxar, para descansar e tal. Então, vamos dizer assim, que durante a sua acupuntura, você está usando o seu simpático, porque você está totalmente conectado ali, você está usando, né, seu pensamento, sua cabeça, sua mente, então você está ligada no simpático. Aí, agulhei tudo, ai, que bom, né? Agora dá aquela, ai, agora, né, já você acabou de entrar no parasimpático, você só deu essa respirada e abaixou o ombro, é porque você já entrou no parasimpático. Então, agora vem aquele momento de repouso. Você vai lá descansar, assim que o paciente está descansando, você vai lá agora naqueles minutos de acabou o meu simpático. A gente usa isso frequentemente, né? Vai para simpático, parasimpático, todo dia, toda hora. Porém, tem aquela pessoa que ela fica muito tempo no simpático, ela não relaxa, ela não dá essa trabalho feito. Vamos sentar um pouquinho, né? Então, as pessoas não têm essa ida e vinda, né, de simpático para simpático, ela fica permanentemente ali no simpático, gastando o quê? Yang. Gasta yang, gasta yang, gasta yang. Normalmente nesse gasta yang, se você está ali na clínica, né, trabalhando, tá, você está o quê? De pé. Trabalhando mentalmente, anda para lá, anda para cá, tá agitado, né? Porque agitado é simpático, você não para, né? Você não dá aquela, deixa eu sentar um pouco. Pronto. Se está em pé, qual que é a primeira coisa que a gente vê lá na primeira aula? O que causa deficiência do rim? Ficar muito tempo em pé. Então essa pessoa às vezes fica muito tempo em pé? Pergunta. Você fica muito tempo em pé? Fico, né? E você fica muito agitado? Fico. Ele já está falando que está agitado, né? Mas está com dor lombar. Então veja, né, que você vai começando a conectar as coisas com um estado emocional agitado. Agora, o que você pensa? Dor lombar, vamos botar moxa. Está totalmente certo ou está totalmente errado? Nem uma coisa nem outra. Às vezes é necessário, às vezes não. Mas só partindo do princípio que ele tem uma dor lombar, está errado, né? Agora, é uma deficiência do yang do rim. Posso colocar uma moxa por conta da deficiência do yang do rim? Aí agora é outro pensamento. Posso? Cheguei na mesma coisa? Cheguei, mas o pensamento que chegou naquilo é outro. Não é só porque é uma dor lombar, mas é porque é uma dor lombar que veio de uma deficiência do yang do rim. Mas e se fosse uma deficiência do yin do rim? Também podia? Também pode, mas tem dor lombar que não pode. Por exemplo, tem um processo inflamatório ali. Toda dor lombar é pela mesma causa? Não é. Então você vai ver o que é que está causando. Agora, toda vez que tem deficiência de yang do rim, eu vou colocar moxa? Não, nem sempre. Vai depender agora de outros diagnósticos que você vai fazer se aquela pessoa pode ou não receber uma moxa ali na região lombar. Então, os tratamentos não são fechados. Cada pessoa tem o seu próprio tratamento. E a primeira coisa que eu sempre falo assim, uma deficiência do yang do rim já provocou também um monte de outras coisas. É um ciclo, né? Você lembra que é um ciclo? Fogo, terra, metal, água e madeira. Isso é um ciclo. E agora, quando você vê lá uma deficiência do rim aqui, você acha que todos os outros estão bem? Não estão, porque deficiência do yang do rim está afetando todo mundo. A raiz de todo yang, todo yin está aqui no rim. Certo? Agora, pensa uma coisa. O yang e o yin, eles são, vamos dizer assim, se a gente pegar as substâncias vitais, esse é Qi, Xue, Jing, Shen e Jing. E
Yan, ele é mais o Ti, né? O Ti está mais relacionado com o Yan. O Xue está mais relacionado com o Yin. Então, para eu ter uma deficiência do Yan aqui no Rim, eu preciso já ter tido uma deficiência de quem? Do Ti. E esse Ti já teve deficiência de todo mundo, até se desenvolver e criar uma deficiência do Yan. Porque, vamos dizer, aquela pessoa que está de pé o tempo todo, né? A causa foi esse estado emocional de simpático que está fazendo ele ficar de pé o tempo todo. Isso não está gastando Ti dessa pessoa? Tá, né? Então, essa deficiência de Ti já existia antes da deficiência do Yan. Então, a causa é a deficiência do Yan? Não. A causa pode ser uma deficiência do Ti. E aí você tem que ir lá também, ok? Muito bem, já estão falando aqui que eu tenho que encerrar a live. Lembrando que dia 27 de julho começa a nossa maratona do diagnóstico rápido e fácil. Inscreva-se lá. Lá eu vou ensinar, né, quem não sabe um pouquinho, vou ensinar um pouquinho de pulso, vou ensinar um pouquinho de diagnóstico de língua. Então, primeiro passo, né, não vai ser assim, vou ensinar tudo de pulso, nem tudo de diagnóstico de língua. Mas os primeiros passos, assim como hoje é dia 21, começa dia 27. Isso quer dizer que vocês têm 6 dias para treinar. Sentir pulso. Quando chegar lá, vocês já sabem isso. Pronto, fica muito mais fácil. Ok? Então, gente, muito obrigada pela presença. Lembre-se de se cadastrar lá. E vamos embora. Vamos embora que já estão me mandando embora. Ok?